Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula. O tema da aula de hoje é genética. Nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Na aula passada, nós descobrimos quem foi Gregor Mendel e hoje a gente vai falar da primeira lei. Então, na primeira lei de Mendel, lembrando lá dos cruzamentos, Mendel selecionou uma planta de ervilha de linhagem pura que tinha coloração amarela e outra planta de linhagem pura de coloração verde. Ele fez o cruzamento dessas duas plantas, elas cruzaram e os descendentes produziram sementes somente amarelas. Essa geração ele chamou de F1, são os primeiros filhos. Ele pegou esses descendentes amarelos e cruzaram entre si. E 3/4 das sementes nasceram amarelas e 1/4 das sementes nasceram verdes. Então a gente pode observar que na geração F1 a cor verde ela ficou suprimida, ela não apareceu. Na geração 2, a cor verde ela apareceu, mas ela apareceu em menor proporção. 75% dos descendentes das sementes elas eram amarelas e somente 25% das sementes elas eram verdes. Então, o que aconteceu? Para a gente entender, geração parental, isto é, os genitores. A plantinha verde e a plantinha amarela de linhagem pura são genitores. Mendel chamou de F1 a primeira geração filial, os primeiros descendentes F1. F2 é a segunda geração. O que ele concluiu? Que a cor amarela, ela dominava a cor verde. Então, ele chamou o caráter amarelo da semente de dominante e a cor verde de recessivo. Então, Mendel concluiu que a cor das sementes eram determinadas por 2 fatores, cada um determinando o surgimento de uma cor. Um fator determinava a cor amarela e outro fator ele determinava a cor verde. Para exemplificar isso, ele usou a letra inicial da cor verde, minúscula, que significava o fator recessivo. Então, a letra V maiúscula determinava o fator dominante para a cor amarela. Então, tem uma planta lá que ela tem 2 genes dominantes, V maiúsculo e V maiúsculo. Ela vai ser amarela de linhagem pura. Eu tenho outra planta lá, que ela tem um gene dominante, um V maiúsculo, e um gene recessivo. Esse gene aqui ele determina a cor amarela e esse gene recessivo ele determina a cor verde. Mas como o amarelo ele domina sobre o verde, essa planta vai produzir sementes amarelas. Eu tenho uma planta que ela tem 2 genes recessivos, 2 genes para a cor verde. Então, ela vai manifestar a cor verde. Então, eu vou ter aqui o amarelo dominando sobre o verde. Toda vez que eu tiver o gene amarelo, o verde ele não vai aparecer, ele vai ficar suprimindo. Mesmo no caso aqui, ó, que eu tenho gene para amarelo e eu tenho gene para verde. O amarelo é dominante, então ele vai prevalecer, tá? Então, como explicar o desaparecimento da cor verde na geração F1 e seu reaparecimento na geração F2? Então, a resposta ela surgiu porque da seguinte forma: a partir do conhecimento de que cada um dos fatores se separava durante a formação dos gametas. Então, durante a formação dos gametas, dos óvulos, dos espermatozoides, um ia para um espermatozoide, um ia para outro espermatozoide, por exemplo. Um ia para o óvulo,
o outro ia para o outro óvulo. Então, os dois não ficam juntos. Segregação igual, independente. Então, esses fatores, eles se separam na hora da formação dos gametas, tá? Dessa forma, podemos entender como o material hereditário ele passa de uma geração para outra. Então, esses fatores, eles vão se separar. Vai metade para uma célula, metade para outra. Isso é de forma aleatória, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Uma planta de sementes amarelas pura, ela só tinha genes para amarelo. Uma planta verde de linhagem pura, ela só tinha genes para verde. Cruzaram. Aí o que aconteceu? Nasceu a primeira geração híbrida, ó. Essa geração híbrida tinha um gene amarelo e um gene verde, que eles herdaram dos pais. A segunda geração teve autofecundação. Aí o que aconteceu? A gente tem aqui, ó, formação de veio um amarelo de uma planta, um amarelo da outra planta, um amarelo de uma planta, um verde de outra planta, um verde de uma planta, um amarelo de outra planta, um verde de uma planta, um verde de outra planta. Aí o que aconteceu? 3/4, 75% amarelos e 1/4, 25% de plantas verdes, ok? Então, na geração F2, a gente vai ter a proporção de 3/1. 3 amarelos, que são 3 dominantes, para 1 recessivo, que é verde. Ele repetiu esse procedimento para as outras 6 características estudadas e ele obteve a mesma proporção. Então, a primeira lei de Mendel, ela tem o seguinte enunciado: cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorre em doses simples. Isto é, para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Então, eu tenho lá 2 cromossomos que são responsáveis por uma característica, 2 genes. Na hora da formação dos gametas, eles vão se separar. Porque na hora da fecundação, vai reestabelecer a diploidia. Vem um gene do pai, um gene da mãe. Um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro a respeito dessa primeira lei de Mendel. Na próxima aula, a gente vai discutir sobre a segunda lei de Mendel. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar no fórum. Bons estudos!